Amados, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Os que podem, tomem o assento, por favor. Queridos, antes de uso fazer da palavra do bom mestre, eu quero tecer agradecimentos ao Santo de Israel pela vida do santo anjo desta igreja, pela vida do reverendo Jerônimo Onofre, um homem que nós aprendemos a amar e a respeitar. A semana passada estávamos ministrando na capital do estado do Pará, a saber, Belém, e com um grande orador, que eu tenho um respeito muito grande, e a bordo do carro falávamos concernente não somente a Vossa Excelência, mas a vossa liderança e os vossos liderados, por conta da maneira em que nós, os oradores, fomos tratados. Não vou dizer a denominação, trataram-nos de uma forma, para eles foi uma coisa assim, inefável, sei lá. E dentro do carro, o doutor Alderi Nelson Rocha usou as seguintes palavras: os senhores que vieram nos apanhar aqui no hotel, que estão nos recebendo, deveriam fazer uma caravana desse jeito e ficarem pelo menos um dia no Templo dos Anjos, aprendendo com os obreiros daquele pastor o que significa tratar bem um servo de Deus. Eu quero agradecer a Deus de coração pela oportunidade de perdurar com amizade com o Senhor. E ainda mais devedor de um grande milagre, né? Os que lembram a última vez que por aqui permeamos, viemos enfermo, a perna direita engessada, o tornozelo quebrado, e hoje, para a glória de Deus, nós estamos bem. Quem estava aqui viu o milagre que o Santo de Israel operou na minha vida, e na segunda-feira eu estava desfilando já de bota country. Queridos, quantos ainda querem ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Agradecer a Deus pela vida de todos os servos do Senhor, de um modo geral. Queridos, Josué capítulo de número meia dúzia, Josué capítulo de número 6, para a nossa breve meditação. Sexto livro da Bíblia, depois do Pentateuco, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, depois de Deuteronômio, aí vem Josué, capítulo 6, capítulo meia dúzia, e versículo 27, para a nossa breve meditação. Josué 6, 27. Os que acharam por caridade, digam amém. Amém. Diz assim, queridos, palavra do Senhor. Assim era o Senhor com Josué. Diga isso, por favor. Assim era o Senhor com Josué. Só mais uma vez. E corria a sua fama por toda a terra. Ache duas pessoas, por favor, e diga para ele, diga para ela: Josué era famoso. Acha ele de novo e diga: a fama de Josué tinha pés. Diga para ele: e a fama de Josué corria.
queridos, e corria a sua fama por toda a terra. Então a fama de Josué tinha pés, e corria muito. Há famas que não correm, há famas que têm pés, mas não correm, andam. Há fama que tem pés, mas é aleijado, fica paradinha. E tem fama que infelizmente não tem pés, tem asa, voa. A gente sabe que tem fama que a pessoa galga por herança, não plantou absolutamente nada, mas já nasce colhendo por conta da tradição da sua família. Nós sabemos de políticos famosos que são por conta do avô, por conta do pai, por conta da mãe, e enfim. Existem famas que vêm porque o cabra adquiriu por alto preço ou porque ele suou para que isso acontecesse. Mas observe a parte A do versículo. Assim era o Senhor com Josué. Aí embaixo diz, e corria a sua fama por toda a terra. Fica subentendido, aliás, não tem subentendido, fica entendido, compreendido, acordado, aceitadamente aceitado, que a fama de Josué era por conta de um milagre. Josué era famoso porque o Senhor era com ele. Esse texto diz que Deus dá fama, que Deus pega do muturo e exalta, pega do nada e leva ao tudo, ok? Então está claro, ganhando tempo, está claro que a fama de Josué era porque o Senhor era com? O Senhor era com? Falemos um pouquinho desse famoso. Aí você diz, mas por que Josué era famoso? Ele era famoso porque até o sol e a lua conheciam ele, e você sabe disso. Um certo dia ele estava guerreando, e ele estava no terreno inimigo. Ele estava no terreno que ele não conhecia. Geograficamente falando, ele precisava de fato de luz, precisava do dia, da claridade para vencer a peleja. E geograficamente falando, como eu vinha dizendo, ele não conhecia o território. É como o Abílio na tua casa e faltou energia. Aí tu dizes, me segue, se for à noite. Pastor Abílio, oi, cuidado que aqui tem uma mesa, hein? Como é que você sabe? Ah, pastor Abílio, é minha casa. Ah, tá. Ó, a tua direita aí, cuidado aí, hein? Vai passando a mão na parede, vai se guiando. Agora cuidado que vai sumir a parede, porque é uma porta que tem aí, tá? Ah, tá. Você conhece, você faz até curva dentro de casa no escuro. Josué estava nas terras dos amorreus, a noite chegou, aliás, chegava, e era um suicídio, porque os amorreus conheciam as terras como a palma de sua mão. Josué e seu exército não. Josué precisava de claridade para vencer a peleja. E ele disse, se a noite vem, a gente perde a peleja. E o que é que ele fez? Ele apeou do cavalo e deu um grito, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, para no vale de Ajalon. E o sol e a lua pararam, e Josué deu uma coça nos filhos dos amorreus. E a fama de Josué ia correndo. Ele era famoso porque o sol e a lua o conheciam. A Troia da época, que o diga, a Troia da época de Josué, a saber, Jericó. Quem podia vencer Jericó? Jericó, para quem não sabe, nunca tinha perdido uma peleja. Uma. Jericó não sabia o que era chamar alguém para uma revanche, porque nunca tinha perdido, nem nunca tinha empatado. Josué não sabia, ou seja, Jericó não sabia o que era desgosto de pelejar. Jericó, a famosa Troia da época. E Josué vai lá, arrodeando a cidade, todos nós conhecemos, e até virou hino. Vem com Josué lutar em Jericó. Até virou hino. 45 metros de altitude era as muralhas. 5 homens
podiam dar as mãos e sair correndo sobre as muralhas. Imagina a grossura. E Josué, esse famoso aí, arrodeou a cidade por 7 vezes. E na 7ª vez ele resolveu dar mais 7 voltas. E ele simplesmente disse: quando eu gritar, vocês também gritem. E quando eu ordenar, sacerdotes, tocai a trombeta. E em meio ao grito de Josué e o toque da trombeta, não é como eu e você pensamos. As muralhas fez isso. Então foi a terra. E ela, a terra se abriu e as muralhas desceram. Escute bem isso. Escute bem isso. E lá vai a fama dele crescendo. Onde ele chegava dizia: esse é o Josué que venceu a invicta Troia de nossa época, a saber, Jericó. Esse é o homem que até o sol e a lua lhe obedece. Sim, ele era famoso? Era. O segundo líder da nação de Israel, substituto de Moisés, aquele que disse: Judá, aquelas terras lá é de você. Dan, aquelas terras lá é de você. Gade, aquelas terras lá é de você. Foi ele quem dividiu as terras que Deus prometeu a Abraão e deu para Israel. Sim, ele, fundador do exército, pegou um homem que não sabia de nada e apresentou a nação, aquele homem que não sabia de nada, ou aqueles homens, ele apresentou soldado de guerra. Pegou do nada e fez soldado, fundador do exército de Israel. Josué, famosíssimo, que todos nós conhecemos a história. Josué, que um belo dia chegou para a nação de Israel e disse: vocês querem se curvar diante desse Deus? Vocês querem se curvar diante dos deuses, melhor dizendo, destas terras? Curvai-vos, mas eu e a minha casa, permaneceremos curvando-nos diante do Deus que nos tirou do Egito. Quer desviar? Desviem. Esse Josué aqui, escuta isso, esse Josué aqui, famosíssimo, e fez jus a isso. Mas vamos fazer um retrospecto. Vamos para o berço natal dele. Vamos ver o nascimento desse cabra. Vamos ver se ele já nasceu com asas da fama. Vamos ver se ele já nasceu famoso. Quem era este Josué aí? Esse cabra que quando o seu nome era proferido, os inimigos tremiam nas bases. Josué que deu uma coça no povo de Ai, que vivia há cerca de 800 anos. Quem era este famoso Josué? Senhores, vamos para o berço natal dele. Josué, para quem não sabe, ele nasceu no Egito. Josué, para quem não sabe, ele nasceu no Egito. Ele era egípcio. Não, sim, ele era egípcio. Ele era filho de hebreu com hebreia, mas o seu berço natal foi o Egito. Como também Moisés, filho de hebreu com hebreia, mas egípcio de nascimento. Josué, para quem não sabe, ele era filho de um escravo, cujo nome era Num. Num quer dizer peixe. Era o nome do pai de Josué. Josué, para quem não sabe, ele foi escravo no Egito. Ele amassou barro para Faraó até os seus 40 anos. Ele tinha as costas marcadas. Filho de um escravo rebelde para Faraó. Mas para Deus, esse escravo rebelde, cujo nome era Num, não era um escravo rebelde, era um escravo revoltado. Deus olhava e via um revoltado. Faraó olhava
e viu um escravo rebelde. Por quê? Porque ele era hebreu, filho de hebreia, filho de hebreu, mas ele apregoava para a aldeia, de Gósen, que era a habitação dos hebreus, e ele dizia, esse escravo revoltado: você aí, hebreu, deitai com a tua mulher. Tu aí, hebreia, deitai com a tua mulher, mas derramai o sêmen na terra. Não deixe semente nesta terra miserável. Nossos filhos não merecem sofrer o que nós sofremos, dizia o escravo rebelde. E ele apregoava dizendo: o Egito não merece que nós, hebreus, trabalhemos para eles. E ele dizia: ainda que só sobre um casal de hebreu, o nosso Deus é poderoso para deste casal levantar uma grande nação e dar as terras que ele prometeu a Abraão, nosso pai. E ele pregava de canto a canto: não produzam filhos nesta terra, terra da servidão, porque eles eram forçados a amassar barro para Faraó, queimar tijolo. A história diz que foram eles quem fizeram as pirâmides, os hebreus. E por isso então esse escravo, cujo nome era Num, apanhava mais do que trabalhava. E num acidente de percurso, a mulher de Num ficou grávida. E quando a mulher de Num ficou grávida, ele ficou numa revolta. Ele ficou revoltado. Ele dizia: não pode. O Egito não merece que a gente deixe os nossos filhos sofrendo como nós sofremos. Não. Resumindo, o menino nasceu e ele ainda não sabia o nome, porque não era uma coisa programada e esperada. Na hora do batismo hebreu, cortando o prepúcio, tipo uma operação de fimose, tinha que ter um nome. E aos 8 dias de nascimento, segundo o costume hebreu, tinha que dar o nome do menino na hora de cortar o prepúcio. E aí, Num, como é que vai ser o nome do menino, Num? Ele, revoltado, disse: quem sabe não é desse menino que virá a nossa salvação. Põe o nome dele Oséias. E colocou o nome do menino Oséias. 12 anos depois, Oséias agora está com 12 anos. Oséias está amassando barro para Faraó. E Num olhava, e o coração de Num partia, porque ele via o seu Oséias amassando barro. Ele foi lá para tirar o menino, diz o historiador, que o carrasco veio, amarrou seu Num no morão e começou a açoitar o velho Num. A história diz que Oséias saiu correndo, 12 anos de idade, pequenininho era verdade, mas saiu correndo e peitou o carrasco. 12 anos, o carrasco pega o menino, dá uma coça nele, cortou as costas, porque as chibatas era couro de boi ou couro de vaca, com lascas de ossos e lascas de chumbos, ossos de carneiros e lascas de chumbos, e fazia cortes terríveis na carne. Era normal um hebreu ter o olho vazado, era normal um hebreu puxar da perna, não levantar o braço, porque eles batiam sem pena e sem dó. E o menino com 12 anos apanhando, e o velho Num olhou para ele e disse: meu Oséias, meu Oséias, meu Oséias, meu Oséias. O menino olhou para Num e disse: fica tranquilo, Num, que um dia esse egípcio vai saber que o nosso Deus existe, que o nosso Deus existe.
Quando soltaram o escravo, Oséias vai lá e abraça Num. Escute isso. E os dois chorando, não pela dor das chibatas do carrasco, mas chorando porque eles batiam no peito e diziam: ó Deus de Abraão, nosso pai, até quando tu prometestes dar a Abraão, nosso pai, as terras que manam leite e mel? Estamos aqui como escravos. Tira-nos daqui, ó Deus de Abraão, nosso pai. Ei, 28 anos depois. Quantos anos? A aldeia de Gósen, habitação dos hebreus, recebe um velho de 80 anos, com um porreto na mão, um bastão. O velhinho de 80 anos entrou lá e saiu de tenda em tenda. Tem aí? Se tem, me dá. É isso aí, meu irmão. É excelente. Me dá aí, meu irmão. Pronto. Me dá aí. Aê, essa vale. Obrigado, meu querido. Foi mais ou menos assim. O velhinho. Não sei porquê. Quando eu ficar velho, eu acho que eu não vou ser assim, não. Mas velho tem mania de morder os lábios inferiores, já viu? Não sei porquê. Quando eu ficar velho, eu vou mudar esse negócio, mas... E anda dançando também, já viu? É difícil você ver um velho desfilar. Geralmente vai dançando. Pois bem. E ele chega na aldeia de Gósen. 80 anos mais ou menos tem esse velho. E sai de tenda em tenda. E ele, quando bate numa tenda, ele grita: Shalom, Shalom, Shalom. De lá de dentro alguém responde: Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Quando saíam: quem é você? Ele diz: o Senhor Deus de Abraão, nosso pai, apareceu a mim nas terras de Midian. Eu tomava conta das ovelhas de Jetro, meu sogro, ou Reuel, como você quiser apelidar. E a sarça queimava e não se consumia. Cheguei para lá para ver. Ele bradou e disse: Moisés, 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 tira as alparcas dos teus pés, porque é terra santa. E eu fui espiutar por que Deus implicou, reverendo pastor Jerônimo, com as alparcas de Moisés. Por que Deus não disse tira o torso? Por que Deus não disse tira a manta? Por que Deus não disse tira a túnica? Deus implicou foi com a sandália de Moisés. E eu fui espiutar para ver por quê. Eu pesquisei e cheguei no fundo do poço. É que Moisés era príncipe do Egito. Moisés era neto de Faraó, irmão do atual Faraó que estava no trono. Moisés, senhoras e senhores, como príncipe, ele tinha que calçar sandália de príncipe. E a sandália do príncipe tinha um sol em bronze, assim protegendo os pés, que era o deus Ra. Ra era o deus sol para o egípcio. E Moisés, quando fugiu com roupa do Egito. Acabou toda a roupa, todas as sandálias, mas ainda sobrou um par de sandália. E Deus, esperando aquela sandália acabar, já que a praga não acabava, Deus diz: não vou esperar mais não. Tira Ra dos teus pés. Quem é você? Eu sou Moisés. Moisés é. E ele bate em outra tenda. Por que está aqui? É que tem reunião no arraial.
tem reunião no arraial. Eu quero vocês no arraial, porque eu quero apregoar para vocês o que Deus falou comigo lá no arraial. E ele chega em outra tenda. Shalom! Shalom, shalom! De lá de dentro uma voz rouca, bem baixinha, falou: Adonai, shalom, Adonai. Quando saiu a velhinha, uma velhinha de aproximadamente 110 anos. Pois não, Senhor. O velhinho de 80 falou para a velhinha de 110: é que eu estava tomando conta das ovelhas de Jetro, meu sogro. E o Senhor Jeová apresentou-se a mim. Eu nasci aqui também, faz 40 anos que eu fui embora. E ele veio a mim dizendo que tem que ter uma reunião no arraial para eu falar com vocês. Aí ela disse: como é teu nome? Eu falei: meu nome é Moisés. Ela fez: o meu nome é Joquebed, meu filho. Eu sou tua mãe, Moisés. Vem cá, esperança de Israel, vem cá. E Deus tinha falado para Joquebed: você não vai morrer enquanto você não vir o fruto do teu ventre guiando o povo para as terras prometidas. Quantos podem aplaudir ao Rei dos Reis? Um velhinho de 83 do lado de Joquebed gritou: eu tenho 83 anos, meu nome é Arão, sou teu irmão mais velho. Aí uma velhinha de 90 colocou-se do lado dele e gritou: eu sou Miriam. Ok, família reunida. Vamos resumir por conta do tempo. Israel saiu do Egito. Aí vem as pragas, todo mundo conhece. Só que quando ele chega na tenda do velho, de aproximadamente, velho, força de expressão, de aproximadamente 68 anos, cujo nome era Num. Shalom! Num saiu. Quando ele fala para Num, estava tomando conta das ovelhas de Jetro: Deus me enviou aqui. Ele: peraí. Saiu correndo, foi na outra tenda e gritou. Isso Num. Oséias! Oséias levantou-se. Fala, Num, meu pai, lembras tu do nosso clamor há 28 anos atrás, meu filho? Lembro-me, meu pai, pois é chegada a hora de sair da casa da servidão, Oséias. É chegada a hora de deixar de amassar barro, Oséias. É chegada a hora de deixar de ser escravo, Oséias. Ok, vamos acompanhar Israel saindo do Egito. Não se esqueça, tudo ex-escravos. Lá vai. 2 dias depois, Israel agora está à beira do Mar Vermelho. Israel está à beira do Mar Vermelho. Escuta isso. Tudo ex-escravo. Eu quero que você considere isso. Tudo ex-escravo. Nunca tinha brigado com ninguém. Nunca tinha levantado a mão contra ninguém. Tudo ex-escravo, queridos. À beira do Mar Vermelho. E quando viram que estavam no viela, num beco sem saída, começaram a gritar, clamar. Aí Deus apresentou-se a Moisés. Disse: Moisés, por que o povo está clamando? Fez: Senhor, Faraó está vindo e nós vamos morrer. Ele disse: Moisés, vocês não têm promessa de morte, vocês têm promessa de herdar a terra prometida. Tá, Senhor. Mas o que é que você tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho na mão um bastão. Então você vai ferir as águas.
Você vai ferir. E quando ferir, é ferir. Quando você ferir as águas, fica tranquilo. Eu vou abrir o mar. Israel! Ó Israel, faz 2 dias que vocês estão conhecendo Jeová. Então, hoje ele vai se apresentar mais ou menos como é que é ele. Ele falou comigo agora que é para eu ferir o mar. Está ouvindo, Israel? E quando eu ferir com a vara, aí o mar vai se abrir. Ok? Não precisa me apedrejar. Ok? Ok. Aí Moisés pegou a vara. E Moisés. Ó Israel, preste atenção. Não se abriu. Não. O povo. E lá vem Faraó. E Faraó está vindo. Moisés. O povo. Toma aqui, amado, o bastão de Moisés. O povo. Moisés, espera aí, foi ele que falou, e todos com pedras na mão para querer apedrejar Moisés, e Moisés feriu conforme Deus mandou, e o mar não se abriu. Pode ler direito, não se abriu. E Moisés em desespero. É que Moisés pensava como eu e você pensamos. Estava se abrindo sim, mas não como Moisés queria. É que Moisés queria daqui para lá. Estava abrindo de lá para cá. Querida, fica tranquila. Amado, fica tranquilo. Servo e serva do Senhor, fica tranquilo. Não é porque você não está vendo o milagre que ele não vai acontecer. É que não é daqui para lá, é de lá para cá. Está chegando. Amados, resumindo, o povo passou, todos nós conhecemos a história. Caminharam um dia, 2 dias após esses 4 dias. 4 dias. Eles acordavam um pouco mais tarde. Acordavam um pouco mais tarde. Não se preocupavam com esse negócio de que? Vai comer o quê? Maná. Acordar que hora aí eu lá sei. E essa vida, pensa numa vida, bata. Maravilha, né? Não é o que, menino? Tu lembra do Egito? Que Egito? Aonde? Quando? 5 dias depois. E tem mais. Israel era guiado por uma nuvem. Durante o dia, e uma nuvem porque do sol castigante, os raios ultravioleta, para não dar câncer na pele. Aí Deus fazia uma nuvem assim, bem baixinha, do tamanho da multidão, da compacta massa. E eles eram guiados pela nuvem. Se a nuvem fizesse isso,
Eles também. Se a nuvem fosse para lá, e aí, todo mundo ia assim, é? Não, que ninguém é abestalhado, ninguém bebeu água de parto com cadernal. O que é que Moisés fazia? Pegava um guia. Você está na escala, você é o guia. Ok. O guia ia na frente, com uma vara bem grande. E na ponta da vara, um pedaço de couro de cabra ou de carneiro, tipo uma bandeira. E o guia, só o guia fazia isso. E o povo seguia o guia. Quando o guia parava, porque a nuvem... Quando a nuvem mexia, o guia sabia que era hora de andar. Aí a nuvem. Aí o guia. Não podia tirar o olho da nuvem. Daqui a pouco Moisés. Para aí! Manda o guia parar! E a voz ia: manda o guia parar! Aí, mano. Para aí! Aí o guia parou. Que foi? Você está errado. Isso aí é suicídio. Esse caminho aí eu conheço. Quando eu vim de lá para cá, fui guiado por Deus para não passar por aí. Mas é a nuvem que está guiando a gente para lá. Não vai não, é suicídio. Vocês vão passar pelo deserto de Refidim. Quem é maluco de passar pelo deserto de Refidim? Quem mora lá são os chacais do deserto, os amalequitas. Ninguém é louco de passar pelo deserto de Refidim. Ninguém é maluco. Mas é a nuvem. Não, peraí, vou consultar Jeová. Ô Deus, o senhor está querendo levar a gente para suicídio? Moisés, é que por aqui é 2 anos, por aqui é 40 dias. Sim, mas é melhor 2 anos e chegar do que 40 dias e chegar cedo no cemitério, não é Deus? Ô Moisés, o caminho é esse. Senhor, mas os amalequitas. Ok, Moisés. Senhor, os amalequitas comem carne de seres humanos. Eles são vândalos, chacais do deserto, Deus. Um exército de aproximadamente 500.000 amalequitas. Os amalequitas, para quem não sabe, era oriundo do neto do irmão de Jacó, do Esaú. E eles tinham ódio de Moisés, tinham ódio de Israel que você nem imagina. Ok. E aí Deus, e aí vocês vão ter que brigar. Brigar com quem? Com os amalequitas? Senhor, esse povo é tudo ex-escravo. Faz 5 dias que está na maior alegria. Isso nunca brigou com ninguém, Deus. Como é que a gente vai brigar? Separa um exército hoje para brigar amanhã de manhã. Senhor, hoje para brigar amanhã? Senhor, tá bom. Como é teu nome? Ele fez o meu? Meu nome é Oséias. Vem cá. Acabei de consultar Deus agora. E eu tenho observado que você, toda vez que eu armo a minha tenda, quando eu olho, você está perto da tenda. Quando eu olho para a esquerda, olha tu. Quando eu olho para a direita, olha tu perto de mim. Ele fez, é isso mesmo. É que eu estou aqui na brecha aqui. Como é teu nome? Ele fez, por enquanto é Oséias. Por que por enquanto? Porque o senhor sabe, né? Nosso Deus, ele gosta de trocar nome. Abrão, que na realidade morreu como Abraão. Sarai, que morreu como Sara. Jacó, que ele resolveu trocar para Israel. Eu estou na fila, o próximo é o meu. Como é teu nome? Ele fez, por enquanto é Oséias. Mas é nome de escravo, nasci no Egito, amassei barro. Oséias fala lá dos meus 40 para trás. Eu estou pensando dos 40 para frente. E quando eu fizer 41, eu quero fazer aniversário do novo nome também. Eu estou pensando assim. Por que
que o Senhor me chamou? É que Deus falou que nós vamos ter que brigar com os amalequitas amanhã. Aí Oséias disse: ok, brigar amanhã com os amalequitas, certo? E é você quem vai separar homens. Você vai montar um exército de ex-escravo para brigar amanhã. Ele podia pensar 10 vezes, mas ele não pensou nenhuma. Ele disse: eu aceito. Sabes por quê? Porque Deus está atrás de homens e de mulheres que aceitam desafios. Você está entendendo? Desafios. Foi aí que Oséias revelou um segredo que Flávio Joséfo conta-nos. Quando o faraó morreu com seu exército, quando o exército morreu afogado no Mar Vermelho, que Miriam está tocando pandeiro, lembra, na beira da praia? E lá está Miriam. Resumindo, de repente lá vem uma onda e jogou na beira da praia as armas dos soldados do exército de Faraó. E ninguém sabia disso, mas Oséias, águia, chamou um monte de escravo e disse: pega isso aí, porque vai que a gente vai precisar daqui para frente. 3 dias depois, a peleja aconteceu, a batalha apareceu. Não despreze as armas que Deus te dá hoje, vai precisar dela na peleja do amanhã. Escute, estou finalizando agora. Quem está gostando diz amém. Amém. Escuta isso, ó. Aí, Oséias: pois não, posso montar o exército? Pode. Tudo ex-escravo, não se esquece disso. 5 dias livre. Ó, Oséias, você aí, vem cá. Primeiro soldado escolhido, lá vem ele. Sabe quem era? Num. Você aí, vem cá. Tudo ex-escravo, não se esqueça disso. Foi o maior sacrifício para montar esse exército. Ó, o escravo. Eu? Aham, vem. Oséias. Mas você, e a mãe fez a mão. Essa aqui não tem tato não. E a esquerda? Ele fez a esquerda. É bater, cair. Tem coragem, fez de sobra. E foi: você aí, vem cá, você. Você que está limpando o olho aí, não está me vendo não? É que eu estou limpando justamente o olho que é bom, o outro é cego, é comigo, é. Imagina pegar ex-escravos, um lixo, ninguém dava nada por aquilo. Pastor Emilson, ninguém dava nada por aquilo. Aí Oséias pega esses homens e treina esses homens a madrugada toda. E treina, tá. E as armas dos egípcios era arma. E era do batalhão de elite de Faraó. Não era qualquer arma não, moço. E Josué, ou seja, Oséias, pega a arma e vai pam. O outro dizia: não, eu não... eu estou sem braço aqui, não vai. Então vai na perna. Ok, e foi treinando. Escute, de manhã, reverendo pastor Jerônimo, de manhã, lá vem Josué, lá vem Oséias. De manhã lá vem Oséias, o exército pronto aqui. Dá licença, líder da nação, não mexe, escravo não, ex, hein?
desculpa, eis, comandante do exército de Israel, Oséias, apresentando para a peleja isso aí. E que Deus nos ajude. Chegou a hora. Moisés subiu um monte e estendeu as mãos, diz a Bíblia. E Moisés tinha uma vista panorâmica. Moisés via quando Oséias estava lá na frente com um bando de ex-escravo. E para quem não sabe, não passava de 3.000. Não, mas era quase 600.000, mas só foi escolhido os menos piores, cerca de 3.000 capenga, caolho, 3.000 meio doido, apanhou demais na cabeça, tudo maluco, 3.000, e Moisés aqui, segurando na mão de Moisés, Arão segurando na mão de Moisés. E de repente Oséias, no comando lá embaixo, gritava: guerreiros, se não passarmos por essa etapa, as terras que mandam leite e mel não será permeada pela gente. Aí a fúria dos ex-escravos acendiam, e eles Resumindo, chegou por volta das 18 horas, a hora crepuscular, de noitezinha. Moisés vai descendo o monte, e lá vem o general Oséias com um bando de soldados. Ele contou e disse: infelizmente, comandante, infelizmente, grande líder de Israel, nós perdemos cerca de 40 soldados. Não temos mais 40 soldados, mas em contrapartida, dos amalequitas não sobraram nenhum. 500.000 amalequitas. Eu falei 500.000, meio milhão. Tomou coça de ex-escravo. Por que será? Porque Deus chama quem não tem para confundir quem tem. Deus chama quem não é para confundir quem é. Acredite, a tua sorte vai mudar hoje, querida. A tua sorte vai mudar hoje, querido. Ok. Finalizando de fato. Dá um passo à frente, Oséias. Lá vai ele. Moisés apresenta a ele a todo o povo. E diz: a partir de hoje ele é o comandante do exército. Toda e qualquer guerra que surgir é com ele. E nunca mais ninguém te chamará pelo teu nome de escravo. A partir de hoje, eu, Moisés, que falei com Deus cara a cara, ordeno que todos a partir de hoje te chamem Josué. E nunca mais você ouviu falar no nome Oséias. O nome Oséias na realidade ficou com ele por 40 anos. Daí para frente foi Josué. O nome Josué veio depois. O nome Oséias veio primeiro. Mas qual dos dois nomes é mais famoso? Oséias fala do Egito. Oséias fala do amassador de barro. Oséias fala daquele que foi escravo no Egito. Não entendi, pastor. Olha o arrudeio que eu fiz. Arrudear para a gente na Bahia é ir, como se diz, alargando e estreitando. Alargando e estreitando. Olha o arrudeio que eu fiz para te dizer que eu vim de Salvador, Bahia, na noite de hoje, na fúria de uma leoa parida, na força de um touro selvagem, para te dizer que hoje é a noite da morte do teu Oséias.
Ei! Essa tua vida, Oséias, estão com os dias contados. Aliás, dias não, perdão, não tem dias. Estão com os minutos contados. Esse teu salário, Oséias, estão com os dias contados. Eu quero te dizer que esse carro, esta condução, Oséias, estão com os dias contados. Este emprego sem fajuta, Oséias, estão com os dias contados. Este ministério fajuta, ministério Oséias, estão com os dias contados. É chegada a noite de Josué na tua vida. Os que estão me ouvindo, digam amém. De pé como estamos. De pé como estamos. Porque agora eu devolvo o microfone a quem de direito. Mas acredite, querido. Acredite, querida. Deus te trouxe aqui hoje. Deus trouxe aqui hoje para falar conosco, para dizer para mim e para você que a partir de hoje, ninguém mais ouvirá história Oséias na minha nem na tua vida. A partir de hoje, a partir de hoje, será uma nova etapa. Etapa, Josué. Oséias não tinha fama. Josué sim. Oséias não tinha fama. Josué sim. E para finalizar a minha participação, eu vou dizer: Josué. Aí você, sim. Mais um sim de quem aceita o novo alvorecer que Deus tem para a sua vida. E quando você terminar o sim, eu vou gritar: Oséias! Aí você manda para doer tudo lá no inferno. Nunca mais. Mas um nunca mais de quem acredita que sua vida mudou. Ok? Igreja militante, salvos na pessoa bendita de Jesus. Igreja militante, Josué! Oséias!